As gigantes da tecnologia vivem no momento uma crise. A Meta, a empresa matriz do Facebook, anunciou nesta quarta-feira a demissão de 11 mil funcionários, o que equivale a 13% dos trabalhadores do grupo. Em uma mensagem divulgada aos funcionários, o diretor da companhia, Mark Zuckerberg, afirmou que a decisão foi uma das mudanças mais difíceis na história da empresa. Uma semana depois da compra do Twitter, o bilionário Elon Musk começou um processo extenso de demissão dos funcionários da rede social. A Amazon se prepara para demitir 10 mil funcionários, o que faria da empresa a mais recente gigante americana da tecnologia a responder à crise com um plano de corte de empregos. A notícia foi divulgada pelo jornal The New York Times. Essas vagas representariam menos de 1% da massa salarial do grupo, que tinha 1,6 milhão de funcionários no fim de 2021. Seja pela compra do Twitter por Elon Musk ou por queda de faturamento ao observar o cenário da Meta, as empresas estão tendo que lidar com diversos fatores econômicos que geram instabilidade após o período mais forte da pandemia de Covid-19. Em índices gerais, em 2022, o valor de mercado da Amazon caiu 39,5%, a Meta despencou 67%, a Netflix caiu 52% e a Alphabet, controladora do Google, caiu outros 35%. A única das gigantes que enfrentou problemas menores foi a Apple, que teve perdas de 16% e ganhou quase 191 bilhões de dólares em valor de mercado. Hoje o Direto ao Ponto faz um mergulho no assunto envolvendo economia e tecnologia. O entrevistado desta vez é o coordenador do mestrado em Indústria Criativa da Fevale, Cristiano Max. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos. Cristiano, obrigado por ter topado a entrevista e vamos primeiramente pelo quadro mais positivo. Quando as Big Techs começaram a lucrar mais? Bom, elas começam a lucrar mais quando nós temos aquilo que nós chamamos de escalabilidade, né? Que é o que torna elas o que nós chamamos de startups, né? Hoje, o termo startup está bastante vulgarizado para qualquer tipo de setor econômico, ou qualquer tipo de atividade que tenha uma certa ou conexão com tecnologia, ou que pareça tendenciosamente criativo. Mas, de fato, o termo startup ele é criado no Vale do Silício, ele é cultuado nesse sentido para empresas que elas conseguem escalabilidade. O que é a escalabilidade? A escalabilidade é quando eles conseguem aumentar o número de usuários, né, ativos por mês, ativos por semana, por dia, né, que tem as métricas aí para a gente poder saber se uma empresa de tecnologia está funcionando bem. E, ao mesmo tempo que eles aumentam esse número de usuários, eles não têm a mesma proporção no aumento do custo da sua tecnologia de servidores, né? Então, imagina uma empresa que ela tem um investimento inicial alto para a montagem da sua plataforma, ou isso é feito até num conjunto de grupo de profissionais ou alunos que se conhecem em algum curso, e quando ele coloca esse serviço no ar, esse serviço ele começa a rentabilizar. Claro que tem diferentes modos de rentabilização. Às vezes, tu tem um serviço gratuito, tu vai dizer como é que ele faz dinheiro com esse serviço gratuito. Então, tem modelagens diferentes. Mas o número de usuários, o número de contas vai crescendo e tu não tem a mesma proporção de gastos para adesão desses usuários com o teu custo de servidor, por exemplo. Então, isso vai ocorrer em alguns momentos, né? Então, as empresas de tecnologias, elas sempre, em todas as décadas, desde as criações delas, elas sofrem ciclos de escalabilidade, mas com a internet, nos anos 90, ganhando uma escala global muito importante, isso começa a se tornar evidente no início dos anos 2000, né, quando a gente tem, inclusive, um primeiro estouro da bolha, né, das .coms, né, e uma reestruturação desse mercado, de maneira que se perceba, né, quando esses ciclos ou quando alguns desses comportamentos vão gerar dinâmicas que vão desestruturar e reestruturar novamente o mercado. Então, eu diria que assim, o ciclo que a gente está tendo é pós o estouro da bolha dos anos 2000, onde as tecnologias que mais nos demonstram a escalabilidade estão nos últimos anos voltadas
para as mídias, né? Então, para o consumo de vídeos, para o consumo de conteúdo, e também a questão da mobilidade, da ubiquidade que a gente tem com alguns dispositivos e equipamentos, como é aí a partir de 2007, 2008, a tecnologia dos dispositivos móveis, né? Seja tablets, sejam celulares, e que facilitam a escalabilidade e a adesão de usuários e as transações financeiras. Então, nós vamos ter pequenas tecnologias que, ao longo das décadas, vamos pegar a partir de 2007 com o smartphone, a partir de 2005 com os vídeos, com o YouTube, depois vindo na onda dos streamings, que vão criar modelos de negócios e vão fazer com que essas big techs comecem a crescer. Claro que algumas delas elas já vêm se reestruturando desde a década de 90 e início dos 2000, muito baseada na compra de usuários ou na aquisição de usuários, voltada, por exemplo, para a predição de comportamento de consumo. O que eu diria que é grandes empresas de Big Data de publicidade, né, de consumo, de agências como são as maiores. E elas vão diversificar, né, os seus modelos de recursos, as suas entradas de negócios, assim como criar uma onda muito grande, né, nos anos 2000, da compra de pequenas outras empresas, né, o que cria também o fetiche da startup, que muitas vezes não é uma empresa com a qual tu vai ganhar a vida e ela vai ser perene, mas ela vai resolver um problema tão grande de uma empresa enorme, que ela não tem condições com o ciclo de como ela funciona a sua gestão interna, que vai ficar muito mais apetitoso para que seja um cardápio para que as grandes comprem as pequenas ou invistam nas pequenas nesse sentido, né? E, Cristiano, a gente tem visto agora, recentemente, uma série de demissões nessas big techs e notícias relacionando também a essa questão das demissões, a queda de valor de mercado e além de outros ônus. Na tua avaliação, as big techs realmente estão vivenciando hoje uma crise? E se estão, que fatores contribuem para ela? Como eu disse antes, assim, existem algumas questões cíclicas com as quais impactam mais as big techs, as empresas de tecnologias, né? E eu diria que em algumas dessas empresas, essas fenômenos, né, vão ser mais evidentes, em outras não, né? Mas eu acho que é bem mais complexo até que isso, Lucas, porque assim tem uma questão geopolítica, ideológica, que move a economia, que também, né, acarreta em alguns fenômenos e problemas. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos uma questão econômica no mundo pós-pandemia e com efeito de pandemia, onde países desenvolvidos vivem um ciclo de inflação que não estão acostumados. Então, muitas das demissões nos Estados Unidos e em países da Europa vêm por antever um planejamento em que eles não sabem lidar. E aí eu brincaria, né? Se a gente pode fazer a brincadeira, alguma coisa tão séria, mas assim, o Brasil é um país que sabe lidar com a inflação. Quer dizer, não sei se a gente sabe lidar, mas a gente tem isso como como um ponto constante na nossa história de luta econômica. E esses países acabam por se apavorar com inflações que para nós seriam muito pequenas, e no tipo de cultura empreendedora, no comportamento deles, eles precisam agir rápido. Eles não fazem uma previsão de que essa inflação pode variar, mas eles acabam fazendo por uma previsão de que essa inflação vai ser constante, e isso gera um pavor, né, nas big techs. Eu tenho acompanhado isso muito pela área de jogos, né, que isso tem impactado também a área de jogos. Hoje eu acabei de receber uma lista de demissão de uma empresa, né, com mais de 100 pessoas, muitos trabalhavam para os Estados Unidos, outros aqui no Brasil, que a área de jogos também tem um comportamento parecido, obviamente um pouco mais focado e mais pontual, né, do que a área de Big Techs no sentido de tecnologia em geral. Então, um dos fatores que tem acometido as empresas é o problema do planejamento inflacionário para países desenvolvidos, que eles não estão acostumados após a crise sanitária da pandemia que gera isso, tá? Agora, outros fatores também obviamente, formado pelo ciclo, né, econômico que a gente colocava. Existe esse ciclo, fecha uma bolha, entra uma tecnologia, e nos últimos anos, vamos dizer assim, na última década, essas grandes empresas elas têm investido muito, comprado muitas startups, e elas estão chegando num momento em que talvez esses retornos, né, o ROI, o retorno de investimento nessas empresas, faça com que elas tenham que diminuir o ritmo de investimentos
e talvez cortar em alguns lugares para poder voltar para uma nova onda de compra e tecnologia, esperar um pouco antes que elas cheguem em algum lugar muito mais, vamos dizer assim, prejudicial financeiramente para a saúde delas, né? Então, elas geram essas ondas de demissão, seguram um corte de investimento, vão percebendo a situação econômica e política, e aí isso acarreta nisso. Então, tu tem inflação pós-pandemia, tem um fechamento de um ciclo de investimento onde eles estão revendo se isso vai poder recomeçar, como é que isso vai, que novas tendências, que novas tecnologias, o que rendeu, o que não rendeu, vão recomeçar. E tu tem, como eu disse por último, uma situação política e econômica global, né, que é a questão conservador versus progressista, as questões, como é que lidam com a questão social, como é que lidam com a questão de investimento, e isso influencia. E eu acho que no caso das Big Techs isso é muito característico pelo investimento a compra do Twitter e tudo que está acontecendo, isso gera um temor e isso gera uma acomodação nova, né, nas regras do jogo, quer dizer, novas redes começam a sair, tendências, indiana, de outro país, quem vai ser a nova, mastodonte, né, e a gente vai vendo isso. Então, assim, são fenômenos que estão acontecendo todos ao mesmo tempo, parece que é tudo a mesma coisa, mas não, eles têm situações diferentes, né? Então, é inflação, é ciclo de investimento, investimentos vamos chamar assim, da direita conservadora, globalmente no mundo, para adquirir algumas redes comunicacionais que geram um temor, uma reacomodação, e a gente vai vivendo esse momento, né, todo ao mesmo tempo, parecendo que está tudo enlouquecido no mundo das Big Techs, né? O caso do Twitter, mencionado pelo Cristiano, é um dos assuntos envolvendo empresas e redes sociais que tem mais estado em destaque. O magnata Elon Musk está com dificuldades em procurar formas de rentabilizar a plataforma. Uma das medidas anunciadas é pagar uma mensalidade para ter aquele cobiçado selo de verificado. Após a demissão de um grande contingente de funcionários, os que ainda ficaram vivem incertezas. Dedicação extrema ao trabalho ou demissão. Foi desta maneira que o novo proprietário do Twitter, Elon Musk, se dirigiu aos funcionários da empresa em um e-mail interno divulgado por veículos da mídia. O texto afirma que para construir um Twitter 2.0 revolucionário e triunfar em um mundo cada vez mais competitivo, é preciso se entregar totalmente, ao extremo, o que significa trabalhar longas horas em alta intensidade. O empresário convidou os colaboradores a aderirem à sua abordagem, clicando numa caixa que diz sim, e explica que se não o fizerem antes das 17 horas de quinta-feira em Nova York, 18 horas de Brasília, vão ter que sair da empresa com uma indenização de 3 meses de salário em troca. Contatado, o Twitter ainda não respondeu aos pedidos de comentários. Desde que se tornou dono da plataforma no final de outubro, Musk já demitiu metade dos 7.500 funcionários. O magnata alertou diferentes equipes que a empresa poderia ir à falência se não gerar mais lucros nos próximos meses. A rede social passa por sérias turbulências, com a desistência de vários grandes anunciantes que interromperam suas compras de espaços publicitários, o que era a principal fonte de lucro do grupo. Há uma dúvida que paira em relação à queda de faturamento das Big Techs. Com o recuo econômico das empresas, a impressão é que o caixa está secando. Cristiano, no entanto, entende que é muito difícil as gigantes da tecnologia quebrarem de uma hora para outra. Para ele, caso elas chegassem perto realmente da falência, haveria uma articulação juntamente de governos para a sustentação dos serviços. Cristiano, após essa nossa conversa, como você acha que será o futuro das Big Techs? Elas devem ir para um caminho mais arriscado ou a expectativa das empresas serem mais conservadoras em relação aos avanços? Olha, elas têm uma quantidade muito grande de tecnologias nas quais elas estão apostando, né? Não sei se o pessoal acompanha aí quando a Google faz os I/Os deles e outras empresas fazem, né? A Amazon fez também as suas apresentações. Elas ainda vão apostar, né, em tecnologias, elas não vão entrar numa questão conservadora, elas são empresas de tecnologia, elas têm que uma avançar na frente da outra, né? Algumas podem fazer escolhas mais danosas em termos financeiros, então, no caso da Amazon, a gente vê muita discussão dela em função do metaverso com todas as outras Big Techs,
né? É uma coisa que o mercado, por exemplo, comunicacional global e de publicidade compra a ideia, mas as próprias irmãs de mercado não compram, então existem muitos problemas. A Google vindo aí muito forte com as suas inteligências artificiais, com seus algoritmos, a Apple também. Então, elas vão continuar investindo. Elas apenas desaceleraram e fizeram, vamos dizer assim, um tema gestor de casa, porque nós estamos numa saída de crise global, num momento sensível de troca de vieses, vamos dizer assim, políticos dentro de grandes nações, né? E elas estão esperando para ver. Elas estão assim, vamos dizer assim, brincando numa linguagem de jogos, deram um pause. Elas estão dando um pause. Deram um pause, vamos ver o que vai acontecer, e assim elas vão vir para frente, né? Então, porque assim, para nós é apavorante, pô, acontece, né? Demitiu, fez isso, desligou um projeto, mas se tu acompanhar a Google, e tem uma brincadeira, tem o cemitério da Google, a quantidade de projetos, de dinheiro que ela já perdeu, então eles estão acostumados com esses ciclos. O que acontece agora realmente é que, em função da pandemia, em função das trocas políticas, em função até de uma nova dinâmica de trabalho, né, eu diria, de contratação, de como é que é essa questão legal das relações de trabalho, da possibilidade global em função a gente gravando o podcast aqui, né, cada um no seu local, enfim, eles estão revendo como é que eles vão fazer essas estratégias. E como isso tudo aconteceu no olho do furacão, nos chamou muita atenção, né? Então, todas elas estão revendo. Mas não, pode ter certeza. Dá uma pausa e no meio do ano que vem tu vai ter novas tecnologias, novos avanços, equipamentos, algoritmos, né? Elas vão voltar a crescer, tá? A gente observa que realmente é um desafio tanto na questão econômica, quanto também da corrida pelos novos recursos. Cristiano, muito obrigado por você ter elucidado todos esses apontamentos sobre as transformações que as Big Techs vêm passando. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, Lucas, obrigado ao Correio do Povo, foi muito bacana poder bater esse papo rápido, mas pelo menos tentar traduzir aí para a galera, traduzir de uma forma mais tranquila, mais corriqueira, né, esse mundo de economia e tecnologia. Com certeza, muito obrigado. Se você gostou desse podcast, vale a pena escutar outros episódios feitos pela equipe de jornalistas do Correio do Povo, no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Direto ao Ponto teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes, edição de Alia Alencar e assistência de Matheus Oliveira. O episódio utilizou áudios da Record TV e AFP. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.